Seja luz para um mundo em trevas. Está entrando no ar, aqui pela sua rádio Shema de Fortaleza, o Momento Missionário. Aprenda com o missionário Dera. Igreja Batista Shema. Ano do Avivamento. Olá, graça e paz do Senhor Jesus, mais um momento missionário aqui na sua rádio Shema, todos os dias, eu com você, seu amigo, irmão em Cristo, missionário Deira, compartilhando uma palavra sobre missões, evangelismo e discipulado. Esta semana nós estamos falando sobre organizações missionárias, instituições, agências, movimentos missionários, esses que têm feito a história, esses que têm invadido nações, essas organizações, essas instituições compromissadas com a palavra de Deus, compromissadas com a pregação do Evangelho do Senhor Jesus. Eu falei ontem, por detrás de um missionário, por detrás da plantação daquela igreja, existe uma organização, existe uma agência, existe um movimento missionário. Então, os missionários que estão em campo são aqueles que são vistos, muitas vezes até esquecidos, mas são os que estão vistos. Mas por detrás deles tem aqueles que enviaram, tem toda uma história, tem todo um ouvir de Deus, um início, um projeto. Então, esses dias nós vamos estar falando sobre essas agências, essas instituições, esses projetos. Talvez eu vou ser injusto, porque são tantas, mas eu vou trazer aquelas mais relevantes para o Brasil, aquelas mais conhecidas aqui para nós, para a igreja brasileira. E ontem eu falei um pouquinho sobre a Jocum, Jovens com Missão, que é uma organização na qual eu faço parte, como Jocum Cidade, e há mais de 60 anos, 63 anos, a Jovens com Missão está aí contribuindo com a implantação do Reino de Deus nessa terra, que tem como fundador Loren e a sua esposa Darlene. Hoje ambos estão vivos. Loren passa por uma questão de saúde bem complicada, mas Deus tem dado graça sobre a vida dele. Darlene tem nos alertado sobre os valores e princípios da missão Jocum. E a Jocum ela tem um lema que é conhecendo Deus e fazendo conhecido. Conhecendo Deus e fazendo conhecido. Então, assim como eu falei um pouquinho da Jocum ontem, hoje eu quero falar de outra organização missionária, outra instituição, mais precisamente brasileira, precisamente nativa aqui do nosso país, mas surgiu numa reunião na verdade, várias reuniões foi surgindo essa necessidade de ter uma organização, de ter uma agência, de ter um projeto para manter e enviar missionários fora do Brasil. Então eu estou falando da Junta de Missões Mundiais, isso mesmo, a Junta de Missões Mundiais das Igrejas Batistas Brasileiras, da Convenção Batista Brasileira, a Junta de Missões Mundiais Batista, que há mais de 100 anos, desde 1907, ela está de maneira organizada, atuando aí para manter missionários fora do Brasil, preparando, e enviando missionários, implantando igrejas, projetos sociais, desenvolvimentos comunitários. Então, a Junta de Missões Mundiais da Convenção Batista é uma organização missionária que já está em mais de 82 países, isso mesmo, mais de 82 países. A Junta de Missões Mundiais ela está atuando com quase 2.000 missionários, 2.000 missionários servindo a missão, missionários integral. Inclusive eu tenho alguns amigos que servem a Junta de Missões. Então eu estou aí para compartilhar hoje sobre a Junta de Missões Mundiais da Igreja Batista. E a Junta de Missões Mundiais da Igreja Batista, ela se iniciou, possamos dizer, antes do ano de 1900, entre 1881 a 89, em várias reuniões que se acontecia das convenções batistas, na intenção de elaborar projetos, na intenção de levantar recursos, na intenção de trazer relatórios sobre implantação de igrejas. E aí surgiu essa necessidade de abençoar se eu não me engano, era um missionário que estava na África, levantar recursos, um missionário que estava fora do Brasil. E surgiu também outras necessidades de enviar para outras nações missionários.
Então, a partir daí, depois dessas organizações, dessas reuniões, dessas conferências batistas, dessas convenções batistas, somente do sul e sudeste do Brasil, lá no sul e sudeste do Brasil, se surgiu a Junta de Missões Mundiais, que para princípio era a Junta de Missões Estrangeiras, né? Era a Junta de Missões Estrangeiras, mas depois ficou como Junta de Missões Mundiais. Então, em 1907, foi ali consolidado a Junta de Missões Mundiais. Então, hoje é uma organização que, como eu falei, já está aí em mais de 80 países, com praticamente 2.000 missionários em campo. E essa organização, ela tem alguns valores, alguns princípios que eu faço questão de trazer para nós durante esse tempo aqui, porque são valores sérios, são valores compromissados com a palavra, que há mais de 100 anos tem funcionando. Então, tudo aquilo que se tem proveito, tudo aquilo que se manifesta a graça, a glória, o Evangelho do Senhor Jesus, a gente precisa ficar atento e absorver para nós. Então, eu quero, como missionário, quero dar ênfase a esses valores, a esses princípios da Junta de Missões Mundiais, né? Nós da JOCUM, nós temos nossos valores, nossos princípios, né? Mas a gente é uma instituição interdenominacional, também é internacional, mas é internacional. A gente não se atende muito à questão doutrinários específicos, né? Isso que a gente não desrespeita, a gente não desconsidera, jamais. Por isso que nós estamos há 63 anos atuando em missões do mundo, se relacionando com todo tipo de igrejas, né, compromissada com as Escrituras Sagradas e com a missão. Mas eu quero dar ênfase aqui como um missionário batista também, e sei o quanto da responsabilidade que nós temos na questão de preservar os valores, né, das Escrituras Sagradas. E a Junta de Missões Mundial, ela tem como missão fazer discípulos de todos os povos e lugares não alcançados. E é justamente o que ela tem feito nos últimos 100 anos, possamos dizer assim, né? E a visão da Junta de Missões Mundiais é mobilizar a igreja para conectar pessoas a Jesus, transformar a comunidade e impactar as nações com o Evangelho. Eu amo isso, mobilizar a igreja e transformar a comunidade e impactar as nações, que eu costumo entender que é o discipulado, aquilo que Jesus falou, fazer discípulo de todas as nações. E um dos valores da Junta de Missões Mundiais, das Igrejas Batistas, né, um valor que ela é um pouco parecido com um dos valores da JOCUM, é essa questão da dependência de Deus, né, ter a oração e a palavra como base do ministério, convictos de que a obra de Deus, que somos a obra de Deus e somos cooperadores delas. Então, isso é muito lindo, nessa questão da dependência de Deus, também a questão da integridade, viver de forma coerente com os princípios morais e éticos da palavra de Deus. Né, esses são alguns valores da Junta de Missões Mundiais, e como missionário, e como aquele que tem projeto, aquele pequeno projeto com criança, aquela pequena ideia para trabalhar com senhoras, né, pegue esses valores, pegue esses princípios, né, estude eles e veja o quanto que eles são importantes para desenvolver alguns projetos ou algumas ideias que você possa ter, tá bom? Por isso que eu estou passando para vocês, né? Você não vai necessariamente copiar, né? Não vai aqui copiar e aplicar de maneira direta, mas você vai ver, né, o quanto que esses valores, esses princípios preservam a instituição. E a questão da unidade que a Junta de Missões Mundiais defende, atuar de forma valorizando dons e habilidades, tornando-se mais forte para alcance do objetivo comum. Essa questão da unidade, né, dentro da Junta de Missões, eu posso dizer com precisão que eu conheço N projetos que a Junta de Missões apoia, juntamente com os projetos dentro das convenções batistas. São projetos missionários de plantação de igreja, projeto com crianças, projetos sociais, projeto de misericórdia lindo. Então, essa questão da unidade é muito importante. Não é porque o meu projeto como missionário é diferente do projeto do irmão X, que eu vou querer diferenciar com ele, ou então não querer ajudar, mas andar juntos, né? A questão, um dos valores também, um dos princípios da Junta de Missões Mundiais Batista é a compaixão, servir ao próximo, motivado pelo amor de Cristo diante do sofrimento de injustiça do mundo, né? Isso foi um carro forte aqui para o Brasil, um carro-chefe que nos anos 60, nos anos 40 até os anos 80, muitos projetos sociais foram se iniciados através da Convenção Batista, das Igrejas Batistas, nessa linha de compaixão.
né? Essa questão da contemporaneidade, ou seja, interagir com as novas gerações para cumprir o mandado missionário, com dinamismo, inovação, atento às tendências sociais, culturais e tecnológicas. Essa questão de tendências sociais, culturais e tecnológicas é muito importante nós como missão nos atender sobre isso, observar sobre isso, que nos últimos 20 anos muitas agências missionárias surgiu e algumas deram certo porque entenderam sobre esses pontos, outras ignoraram ou então foram por um extremo e infelizmente não deram certo, né? Então esses são alguns valores, alguns princípios da missão que eu trouxe hoje para você, como missionário, como também missionário batista, como membro de uma igreja batista, eu defendi alguns valores, alguns princípios trazendo, porque é importante como agência, como instituição, como aquele projeto pequeno que você vai iniciar na sua rua com criança, esses princípios, esses valores têm muitos a nos ensinar. Amém? Pois essa semana a gente vai estar continuando falando mais sobre instituições e agências missionárias. Eu queria falar um pouco mais, mas amanhã eu vou trazer pelo menos 3 projetos das igrejas batistas, né, que está ligado também à ajuda de missões mundiais, como a Tenda da Esperança, como o Radical África, como também os projetos Embaixador do Rei. Eu vou trazer esses 3 projetos para você, como surgiu, aonde surgiu, qual é a ideia desses projetos como missão. Amém? Graça e paz, fique conosco aí na sua Rádio Shema, e essa semana vamos estar falando muito sobre projetos missionários através de instituições, organizações missionárias, né, e movimentos missionários que estão aí há séculos implantando, manifestando o reino de Deus nessa terra. Amém? Graça e paz, até amanhã.